Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje falaremos sobre os desafios na construção da carreira e se o sucesso tem a ver com aprendizado ou talento. Meu nome é Patrícia Antoniazzi, eu sou fonoaudióloga e coach de alta performance. Fiz o meu mestrado na Universidade Federal de São Paulo e trabalho com alta performance há pelo menos 2 décadas. Caí neste caminho da alta performance, provavelmente porque eu tenho um perfil comportamental que casa com isso. O que significa isso? Eu acredito muito que a opinião que adotamos sobre nós mesmos afeta profundamente a maneira pela qual levamos a nossa vida. Determina que caminho que iremos seguir, onde desejamos chegar e por que resolvemos traçar este caminho. Quando falamos de performance, falamos de o quanto nos dedicaremos e de que forma nos dedicaremos para aquilo que fazemos, o quanto acreditamos na gente. Falando um pouco de mim, então, como que eu levo essa situação? Comecei a trabalhar com atores há 2 décadas e profissionais da voz dos mais variados tipos de profissionais. Logo em seguida, fui convidada para trabalhar com atletas de alta performance, trabalhando a questão do padrão respiratório e, junto com isso, o quanto que a fisiologia altera o padrão mental. E nós vimos, durante todo esse período, em centros de alta performance, em centros de alto rendimento, que acontecia algo bastante interessante. Os atletas eles tinham uma melhora do seu padrão, inclusive técnico e tático, porque eles conseguiam ter uma ideia da sua fisiologia. Com arte, isso fica bem mais evidente. Nós sabemos que um controle da fisiologia tem uma melhora do padrão comunicacional e um controle do padrão mental. Estamos aqui com uma tela de uma viagem que eu fiz de bicicleta pelo sul da Bahia. Então, trabalhar com alta performance, como eu disse, fala muito sobre mim. Fala muito sobre como eu levo a minha vida. Essa viagem que foi feita pelo sul da Bahia surgiu como uma oportunidade de validar tudo aquilo que eu acredito. Antes disso, também gostaria de contar para vocês que eu sou mãe de 3 filhos, porque também isso me coloca num lugar de performance, né? Ser mãe de 3 filhos nos dias de hoje, a gente tem que se virar nos 30. Voltando para a viagem. Me disseram que mulheres não podiam fazer isso sozinha. Como vai viajar sozinha 150 quilômetros por praias, com poucos habitantes, né, na praia, atravessando rios com risco de morte? Como que 2 mulheres podem fazer isso? E eu quis provar para mim mesmo que sim. Não fiz isso para mostrar resultado para os outros, mas quis contar para mim que com organização, com controle, com determinação e automotivação era possível fazer. E uma vez que eu me coloquei nessa aventura, eu me coloquei pensando em tudo aquilo que eu prego, em tudo aquilo que eu coloco na minha clínica, que eu coloco no centro de alto rendimento com atletas, se de fato pensar sobre isso no momento onde se exige alta performance, tem uma relação tão congruente. E eu verifiquei que sim, foi possível concluir essa aventura, foi bastante interessante e me mostrou que o padrão mental faz sim com que a gente altere o lugar que a gente vai chegar. Essa crença pode transformar a sua vida? Sim, se pensando em 2 padrões mentais. Tem 2 padrões mentais que podem ser divididos em pessoas que acreditam que suas características são imutáveis e pessoas que acreditam que as suas qualidades são mutáveis por meio do próprio esforço. E quando isso acontece, quando você acredita no padrão mental onde o talento é nato,
onde o seu perfil comportamental, onde as suas aptidões devem ser consideradas, o seu padrão de personalidade, seu status e tantas outras qualidades que a sociedade nos impõe e nos cobra, que isso deve ser considerado como um prêmio, como um troféu, como uma propriedade. E tendo uma propriedade em mãos, como que eu posso deixar que esse troféu caia? Ao mesmo tempo, como que eu faço para segurar um troféu com uma mão e lutar contra todos aqueles que questionam esse troféu? Quando a gente pensa nisso, é fácil a gente pensar naquelas crianças que são estimuladas a acreditar que elas têm características nata muito importante, do tipo, você nasceu com uma habilidade específica e você deve segurar isso com muita força. Você é bonzinho ou boazinha desta forma, não pode dizer não. Desta forma, você fica presa numa habilidade e com isso tem muito medo de provar para si mesmo e para o outro que isso não existe. E assim, por medo, por uma condição de acreditar que tem que ter uma competitividade muito grande com o outro, pode ficar numa zona de conforto. E essa zona de conforto faz com que você siga o padrão comportamental de todos. E a gente está falando de profissão também aqui. A gente está falando de performance na profissão também. Só que sempre eu ressalto que quando falamos em melhora de padrão mental, essa melhora de padrão mental, por isso eu citei essa viagem como um exemplo, esse modelo de padrão mental, ele é levado em todos os âmbitos da nossa vida. Uma vez que a gente acredita que nada pode ser mutável, fica muito difícil a paixão pelo aprendizado. E o que a gente questiona aqui, por que perder tempo provando a si mesmo se suas grandes qualidades, se as qualidades podem ser aprimoradas? Então, esse tipo de padrão mental te deixa com muito medo do fracasso. E por medo do fracasso, pode te deixar num padrão característico, específico, que te coloca numa situação de pouca mudança. Em contrapartida, quando pensamos num padrão mental onde existe uma característica de desejo pelo aprendizado, isso significa que não existe erro, porque não existe fracasso. Toda a situação de experiência, ela é uma oportunidade de aprendizado. Mesmo que tenhamos que mudar depois o tipo de atitude a ser tomada diante daquilo, não tem problema. Não há problema nisso, porque é um aprendizado. E partimos do princípio que teremos cautela nas ações que teremos diante da nossa atividade profissional, da nossa vida pessoal, da nossa vida emocional. Tudo é feito com cautela, acreditando nessa cautela, acreditando na seriedade do que é feito. Então não existe problema em ter experiências e essas experiências nos mostrar que temos que tomar um outro caminho. E isso faz com que o aprendizado seja algo legal. Pensando nessa criança que pode aprender porque pode errar, então está tudo bem. É muito mais divertido eu poder fazer o que eu acredito, o que eu intuir que posso fazer. Por que ocultar deficiências em vez de vencê-las? Essa é uma pergunta muito comum, né, que parece óbvia, entretanto não é o que acontece. Quando a gente pensa em eventos, inclusive eventos profissionais, a grande maioria dos profissionais tem muito medo do colega, porque tem medo de ser colocado para baixo, porque a gente sabe que isso acontece em todas as áreas, não somente na área acadêmica, como na área clínica, e em todas as outras áreas, direito, engenharia, arte. Mas a questão não está no outro, a questão está em como podemos levar isso para frente. Se eu não tenho medo de ocultar as minhas deficiências, fica muito fácil, eu posso superá-las a cada dia.
Eu trouxe, então, algumas histórias reais que eu gosto bastante de citá-las, porque elas nos dão condições de verificar como padrões mentais de sucesso podem nos inspirar. E eu acredito muito nessa condição de inspiração, né? Se o outro me inspira, não significa que eu copio, ele simplesmente me inspira, ele me coloca uma nova oportunidade, uma nova atitude. Sendo assim, ele me abre possibilidades de eu criar um universo diferente, porque eu parto da perspectiva do outro. A minha perspectiva ela é muito única, ela é fechada, ela é pobre, né? Ela me dá um único padrão de realidade. A partir do momento que eu abro essa possibilidade de olhar para o outro, eu abro a condição de ganhar uma série de recursos. Para vocês terem uma ideia, Darwin e Tolstói foram considerados alunos medianos. Por quê? O padrão de avaliação de inteligência, muitas vezes, principalmente no século passado, ele era tido por avaliações comportamentais muito específicas, né? Por testes e por outras condições de avaliação que determinavam o indivíduo de uma única forma, determinando um padrão específico. Darwin e Tolstói foram alunos medianos. E o que eles tinham de comum? Eles tinham muita curiosidade pelo aprendizado, tinham vontade, tinham coragem de se arriscar, coragem de observar, obstinação. Se eu quero chegar em algum lugar, eu vou chegar nesse lugar, porque se eu quero, eu continuo fazendo. Foco e clareza. E o mais interessante, eles não deixaram com que os rótulos pudessem destruí-los. Quando a gente pensa no padrão mental, onde eu acredito que as minhas características são imutáveis, eu caio em rótulos. Eu acredito nos rótulos e fico muitas vezes presa nesse rótulo. Uma das coisas mais difíceis para se trabalhar na alta performance, seja ela qual for, buscando o resultado que for, é destruir esses rótulos. Porque essa crença faz com que o indivíduo fique ali somente. Para quem trabalha com comunicação, com voz, com arte, esporte, acaba verificando isso com muita frequência. Mudar uma crença é difícil. Às vezes o paciente chega aqui e acredita que não vai conseguir mudar a comunicação, porque ele acredita que a sua característica de personalidade, o seu estilo, não é mutável. E então temos que olhar para esses rótulos e muitas vezes destruí-los. E falando de nós mesmos, quais são os nossos rótulos? Quais são as nossas crenças? Eu estou disposto a olhar para isso e sair da minha zona de conforto? Eu estou disposto a fazer diferente na minha construção da minha vida pessoal, emocional, profissional? Então, fica essa pergunta. Michael Jordan. Ele não foi um talento nato. Eu adoro falar do Jordan porque eu admiro por demais esse profissional. Ele foi cortado do time de basquete no ensino médio e não entrou na Universidade da Carolina do Norte. Claro, né, que hoje a gente olha para trás e fala quem foram aqueles tapados que não quiseram Jordan como um atleta da sua equipe. Mas isso aconteceu. E o mais interessante, eu deixei aqui uma história longa para vocês acompanharem, né? Eu vou citá-la. E a mãe dele, o que a mãe dele fez na época? A mãe dele orientou que ele voltasse e treinasse mais. Jordan chegava às 6 horas na escola, treinava antes das aulas o seu jogo defensivo, manuseio da bola, os arremessos às cestas. O técnico ficou espantado com o seu esforço. O time perdeu a temporada. E o que o Jordan fez? Ele foi treinar arremesso por horas e horas e horas. Mesmo no auge do seu sucesso e fama, depois que se tornou um atleta genial, sua obstinação nos treinos tornou-se lendária. Porque o Jordan ele não se conformava, o tipo de mente dele de desenvolvimento não se conforma com um troféu.
Ele chega num lugar, esse tipo de mente, chega num lugar e não se conforma com isso somente, porque tem o desejo do aprendizado, tem o desejo do fazer, e não faz isso para provar nada para ninguém. Chegar num lugar de sucesso é consequência, não é para agradar o próximo, porque agradar o próximo é muito difícil. A gente nunca sabe o que o outro espera da gente, e é melhor que seja assim. E então, Chicago Bulls dizia, um gênio que quer melhorar a sua genialidade. Para Jordan, como ele vê, a solidez mental e o coração são muito mais fortes do que algumas vantagens físicas que se possam ter. Veio a perfeição física que o levou à sua grandeza. E Jordan continua sendo um cara que não parou de lutar pela sua performance, lutar por este lugar melhor para ele. Hoje ele é uma das empresas que mais ganha dinheiro nos Estados Unidos. Muhammad Ali, um pugilista. Essa é uma história que eu também gosto muito de contar para todo mundo. Ele não era um talento nato. Ele não possuía tamanho, medidas e nem força. Lutava boxe de forma completamente errada. Não bloqueava socos e batia como um amador. Tinha agilidade e uma mente brilhante. Esse era um ponto forte dele. E nesse ponto forte, ele se apoiava. Essa é a questão. Quais são os nossos pontos fortes? No que eu posso me apoiar? É neste momento que eu crio um estilo. Olhando para isso, buscando essa característica, buscando esse estilo em mim. Então a força dele não estava nos músculos, e sim no cérebro. Ele não somente avaliava o tipo de luta do seu adversário, como também o tipo de pessoa que ele era fora. Obstinado, ele estudava o seu adversário. Ele versava, ele criava versos que durante a luta ele versava na orelha do seu adversário. E usava sua agilidade para confundi-los. Uma das suas vitórias, ali contra Livingston, que era um cara fortíssimo, virou uma grande luta. Muhammad Ali terminou a luta em poucos minutos. Todos ficaram espantados, porque ninguém acreditava que Livingston podia cair durante essa luta. E faz parte dos anais do boxe até hoje. Essa luta aconteceu em 1965. O que fica pra gente? O que a gente pode fazer, muitas vezes não está dentro do padrão esperado pelo outro. Mas isso pode acontecer. Vilma Rudolph, uma corredora. Em 1960, ela foi aclamada a mulher mais rápida da Terra. Ela era a 20ª de 22 filhos e estava sempre doente. Nasceu prematura. Aos 4 anos de idade, quase morreu de pneumonia dupla, escarlatina e poliomielite. Ficou com a perna esquerda paralisada. Os médicos lhe deram poucas esperanças. Dedicou-se, então, à fisioterapia e, aos 12 anos, deixou de usar aparelho. Foi corredora e disse: só quero ser lembrada como uma mulher que trabalhou duramente. A história dessa corredora, ela me toca profundamente. Com todas as limitações físicas que essa menina, que essa adolescente, que essa mulher teve, isso nunca determinou o lugar que ela podia chegar. Porque ela acreditou em si. E fez isso por ela. Ela fez isso todos os dias para vencer, para chegar no lugar que ela almejava, um lugar de melhor para si. E chegou. Né? E chegou e construiu. Perdeu muito no começo, não era considerada uma atleta que poderia fazer alguma diferença para a história, e fez. E faz uma diferença para a história e faz uma diferença para a inspiração de muitos outros atletas e profissionais que buscam performance. Então, o que fica aí para a gente pensar? Né? As dificuldades como oportunidades de crescimento. Diante de uma dificuldade, eu posso criar uma condição de crescimento. E, desta forma, sair do padrão. Pensando no que foi dito antes. Quais são os meus pontos fortes?
Qual é o meu estilo? Eu posso sair da caixinha? Eu posso fazer diferente? Eu, como fonoaudióloga, nunca tive a menor dúvida. Eu nunca fiquei em caixinha, porque eu nunca quis. Eu sempre busquei fazer algo diferente, não porque eu queria ser diferente, mas porque eu acreditei sempre na minha natureza. E sempre acreditei que buscar o novo poderia trazer para os meus clientes, pacientes, coaches, atletas, condições melhores para esse indivíduo. Então, o que me motiva é o melhor para o próximo. Dessa forma, vale a pena eu buscar todos os recursos necessários para que isso aconteça. E faço isso com muito amor. E faço isso com muita paixão. Então, não há preguiça. E também não tenho nenhum medo de julgamento. O que o outro pensa ou acredita a meu respeito, isso nunca foi algo que me trouxe condições de bloqueios. Não. Né? Então, fazer diferente não significa fazer de forma inadequada ou um fazer não baseado em evidências. As evidências são buscadas, as pesquisas existem e cada um pode construir a sua carreira da forma que lhe cabe, com responsabilidade aos seus valores éticos, morais e responsabilidade com o próximo. Então, sair da caixinha é muito legal. É muito legal. Uma das histórias que eu pretendo também partilhar com vocês é que quando eu fui convidada para trabalhar com atletas de alto rendimento, eu não tinha a menor ideia do que eu poderia fazer lá. Eu não tinha a menor condição de compreender que eu poderia fazer diferente. Foi depois do meu mestrado na Unifesp, trabalhando com respiradores orais e respiradores nasais, porque eu tive que pensar nisso durante a minha coleta, que veio o convite desse centro de alto rendimento para trabalhar com adolescentes nesse lugar que treina atletas, que é um lugar onde nós temos os melhores, maiores atletas do Brasil e da América Latina. Eu cheguei lá de jaleco e fui para a quadra de tênis. Menor cabimento, mas eu não sabia como fazer. E tudo bem, não tem problema nenhum. Logo que o coordenador técnico me conheceu, um francês muito forte, considerado um dos melhores do mundo, quando ele me viu, ele teve certeza absoluta que eu sairia, obviamente, no mês seguinte. E sairia, se eu não tivesse percebido que isso poderia acontecer. Quando eu percebi que a minha observação e o meu olhar podia ser mais abrangente, eu o convidei, logo na terceira semana, para que ele conhecesse melhor o meu trabalho e que eu pudesse mostrar então para ele o que a fonoaudióloga poderia contribuir no centro de alto rendimento. Resumindo a ópera, depois do terceiro mês, eu fui convidada para ser coordenadora técnica de toda a equipe do centro de alto rendimento. Eu digo isso e compartilho com bastante orgulho, porque isso gerou horas e horas e horas de estudo, de discussão, de busca de uma equipe interdisciplinar. Dentro da fonoaudiologia não tinha mais recursos, não tinha mais ninguém que pudesse me apoiar, porque tudo que a literatura tinha a respeito da respiração eu já tinha lido, já tinha discutido. Então eu tive que buscar estudos e centros de alto rendimento no Brasil e fora do Brasil para poder entender o que eu poderia fazer dentro dessa perspectiva de melhora de performance deles. E até hoje eu faço e me rendeu bastante convites, principalmente o ano retrasado e o ano passado e este ano, para compartilhar essas informações. Porque buscar o que já é sabido e provado em vez de experiências que o farão se desenvolver. Né? Então, fica sempre essa pergunta: por que não? Por que eu não posso pensar? Por que eu não posso buscar aquilo que não foi feito? Quem disse isso? Imagina lá atrás se dissessem que Tolstói não poderia
ser quem foi, se Darwin não poderia trazer todo o conhecimento porque ele era mediano, se uma fono não podia ir para um centro de alta performance. Quem disse isso? Temos que buscar uma mente que permite prosperar em algum dos momentos mais desafiadores de nossas vidas, né? Então, compartilhando essas experiências desses atletas todos que buscaram, em situações desafiadoras, oportunidades de construir uma história diferente. A grande maioria de nós já viveu isso algumas vezes, né? Isso faz parte da história de cada um de nós. Como lidar com isso que é a questão. Então, esses pensamentos, essas perguntas, elas nos colocam numa perspectiva de que com atenção, com foco, com concentração e motivação, eu posso sim construir uma carreira de bastante conhecimento e sucesso, que vai depender de muita luta, porque precisa de dedicação, nada cai do céu. Então, desafiar-se todos os dias é um local que vale a pena habitar. Aqui uma outra atleta, a Jack, de heptátulo. Ela foi a maior atleta feminina de todos os tempos. Entre 1985 e 1996, ela ganhou todas as disputas. O que é o heptátulo? É corrida de 100 metros com obstáculos, salto em altura, lançamento de dardo, corrida de velocidade de 200 metros, salto em distância, arremesso de peso, corrida de 800 metros. Essa atleta, ela perdia tudo por anos. Quanto mais se esforçava, mais veloz se tornava e começou a vencer. O que ela disse? As minhas vitórias foram a recompensa por todas aquelas horas de trabalho nas trilhas dos campos, nas calçadas do meu bairro e nos corredores da escola. O que faz uma atleta que tem uma mente em crescimento, uma mente em desenvolvimento, olhar desta forma para as suas vitórias? Ela acreditar que não é um talento nato e que ela pode crescer todos os dias. O que uma mente fixa pode fazer neste caso? Eu comecei a perder por anos e anos e anos e anos. Por que eu vou continuar nesse lugar? As pessoas vão rir de mim. As pessoas vão acreditar que sou um fracasso. A minha autoestima será abalada. O meu ego estará ferido. Então, esse tipo de mente fixa realmente não vai para lugar nenhum. E normalmente culpa todo mundo. Culpa o meio que vive, culpa a profissão que escolheu, culpa o professor da educação infantil, culpa o pai, culpa a mãe, culpa o marido, culpa o filho. Sempre tem que ter um culpado para justificar as suas dificuldades. A mente em crescimento, não. Se eu tenho uma dificuldade, eu vou atrás de um recurso para poder responder a essa dificuldade, porque eu não estou de olho no problema, eu estou de olho no lugar que eu quero chegar. É isso que eu quero. Aonde eu quero chegar? Quais são os recursos que eu preciso para chegar nesse lugar? Fica muito mais fácil quando a gente se afasta do problema e pensa no lugar que a gente quer chegar. Então, esses atletas que trouxeram essa forma de nos inspirar, eles nos provam que isso é muito possível. Esse tipo de mente, ela pode mudar. Então, eu posso sair de uma forma de mente fixa por uma mente de desenvolvimento? Com certeza absoluta. Uma vez que eu identifico os padrões, os meus padrões, eu posso fazer com que isso se altere. A consciência faz com que haja condição de mudança. Então, eu posso mudar isso em mim e posso mudar isso no meu cliente. Uma vez que eu conheça recursos que possibilite uma melhora desse padrão. Então, o que uma pessoa pode fazer com anos de paixão, esforço e treinamento? Muitas coisas. Então, essa mudança ela pode ocorrer de várias maneiras.
e no decorrer de toda uma vida. Então não existe idade para isso. Eu não estou velho demais para isso e nem novo demais para isso. Eu posso estimular o meu filho pequenininho desde cedo para que ele desenvolva esse tipo de padrão, desde que eu conheça. Desde que eu não prenda neste lugar, desde que eu não o critique, desde que eu não elogie demais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as recompensas, muito cuidado com o ego. Sempre saber onde eu quero chegar. Sempre perguntar quais são os recursos que tenho que desenvolver para chegar nesse lugar. Se eu sei o caminho, eu conheço os ruídos, eu identifico os ruídos e me afasto deles. E o que fica também para a gente pensar, né? Por que procurar amigos ou parceiros que nada mais farão do que dar sustentação à nossa autoestima, em vez de outros que estimularão efetivamente o nosso crescimento? Vocês devem conhecer, como eu também conheço, pessoas que só andam em grupo de pessoas que bajulam, né? Os bajuladores. Normalmente são pessoas de mente muito fixa e que precisam desse lugar. Precisam desse bando de bajuladores que atestam a sua capacidade brilhante de ser. Cuidado com isso, né? Cuidado com esse lugar. Cuidado com a vaidade. Normalmente a vaidade é o caminho mais curto do crescimento. Conseguir chegar no lugar que a gente busca é muito legal. Mas chegar nesse lugar, pegar o troféu e ficar com ele com medo de perdê-lo, não é nada legal. É muito comum na fonoaudiologia a gente verificar na academia, digamos que na academia, não vamos usar a fonoaudiologia, apesar de todas nós conhecermos mais a nossa área de atuação, mas é muito comum as pessoas terem muito medo de perderem aquilo que elas conquistaram. Tudo bem, faz parte do processo. Faço meu mestrado, meu doutorado, né, faço publicações, trago uma diferença no padrão fisiológico para alta performance. Que medo, isso é meu. Esse lugar prende, esse lugar traz sofrimento, esse lugar traz afastamento. O que conquistamos deve ser tido, sim, como algo muito legal, mas como estímulo para continuar. Porque nada é nosso. Nos dias de hoje, partilhar conhecimento é o único caminho. Antigamente, os nossos mentores passavam para a gente poucas informações, porque eles eram os únicos detentores do saber. Hoje em dia, é trabalhar em rede. Hoje em dia, é partilhar. Hoje em dia, é fazer diferente. Porque, se não for dessa forma, não tem mais espaço. E esse espaço do não partilhamento, esse espaço do não compartilhar, esse espaço de leveza, ele é um espaço importante, porque o outro, ele prende, ele asfixia, ele traz sofrimento, ele traz muita briga, né? Quem não conhece as brigas entre as torcidas? Foco. O foco faz com que haja gerenciamento das distrações. Quando há gerenciamento das distrações, há gerenciamento do padrão emocional. Tudo que nos faz sair da direção da meta é distração. Seja distração de ruído por medo, seja distração emocional, seja distração financeira. Importante criarmos plano de ação, que aí a atenção pode ajudar em todo esse controle necessário para chegarmos no local almejado. Quando construímos um plano de ação para o nosso cliente, a gente cuida disso. A gente cuida dessas distrações. Eu costumo aqui na clínica estabelecer para o cliente com muita clareza o lugar que ele quer chegar. Porque na verdade nem sou eu que estabeleço, ele me diz o lugar que ele quer chegar.
E eu ajudo a perceber quais são os recursos que ele precisa obter para chegar nesse lugar, com toda a informação técnica que eu tenho. E juntos construímos esse caminho. E assim fica muito mais fácil mensurar e fica muito mais interessante e motivador esse percurso, porque fica mais rápido. A pessoa consegue entender que ela pode controlar as suas ações. Ela não vai executar exercícios por minha causa, ela vai executar exercícios porque ela quer chegar num lugar. Ela vai entender quais são os motivos que geram essa ação. Quais são as minhas motivações? Por que eu quero chegar lá? É por mim, não é por mais ninguém. Então eu deixo muito claro essa discussão. O que te motiva? Por que você está aqui? O que você vai ganhar com isso? E o que você vai perder se você não deixar claro esse seu plano de ação? Então, quando o que eu vou ganhar é muito mais interessante do que as minhas perdas, ou quando as minhas perdas são muito grandes, também isso pode ser uma motivação. Então, esse é o caminho que eu tenho que trilhar, né? Pensar no que eu vou ganhar, pensar no que eu vou perder e construir esse plano de ação que me traz controle. E chego muito mais rápido nos meus resultados, né? Nesse lugar que eu quero chegar. A minha meta é muito mais fácil de alcançar, porque eu conheço, porque que eu quero chegar nesse lugar, né? O motivo que me leva a isso e qual o caminho que eu posso construir. Então, é um grande acelerador de resultados. Dessa forma, eu tenho uma construção da realidade. Entendo que a força de vontade tem uma grande influência para minha mente ficar atenta. Então, sem força de vontade, fica muito difícil construir esse caminho. Força de vontade é um músculo que se desenvolve e fica mais forte quando estimulado corretamente. Pode tornar-se um hábito na medida em que se opta por um determinado comportamento, seguido de uma rotina específica que direciona ao objetivo proposto. Atletas, profissionais da voz, que chegam aqui no meu consultório, são muito orientados no que se diz respeito a isso. E eles conseguem entender como a força de vontade é extremamente importante para manter um estado de atenção. Porque eu tenho um motivo positivo que me direciona para aquilo. E então a minha atenção ela vai ser dirigida para esse local, aumentando os níveis de concentração, aumentando as frequências em hertz cerebrais, aumentando a produção de neurotransmissores, possibilitando uma fisiologia corporal que faça com que esse lugar e esse caminho e esse objetivo fique mais próximo. Então, eu tenho, a partir daí, uma mente criativa. Eu consigo conversar muito melhor com a minha intuição. Eu consigo responder de uma forma muito mais livre, porque eu tiro tensão e coloco atenção. E como não tem problema nenhum o erro, porque não existe erro, existe experiência, então fica muito mais fácil, fica muito mais leve, fica muito mais seguro. Essa é uma atleta que me inspira muito também, eu quero dividir com vocês. Liad, nadadora. O recorde para natação em mar aberto era 96 quilômetros, tanto para homens quanto para mulheres. Ela queria chegar a 160 quilômetros. Depois de meses de trabalho, considerou-se pronta, mas foi acompanhada por uma equipe de assistentes para medir os ventos, as correntes e alertar para os obstáculos. Mergulhadores que procuravam tubarões, especialistas da NASA que davam conselhos sobre nutrição e resistência física. Ela perdia em torno de 1.100 calorias a cada 1 hora e perdeu 13 quilos no trajeto. Treinadores conversavam com ela em incontroláveis calafrios, náuseas, alucinações e desespero. O seu novo recorde foi em 165
1.957 quilômetros. O seu nome está no livro de recordes e por isso, né, mas foi necessário 51 pessoas. O que um profissional desse traz para a gente, né? O que uma pessoa dessa traz para a gente? Determinação, garra, luta, trabalho. As pessoas que chegaram no lugar diferenciado, elas chegaram porque elas tiveram dedicação, porque elas tiveram trabalho árduo, porque elas não tiveram medo. Aliás, medo existe, medo existe. O medo ele não é um limitador, desde que acolhido, observado, e a partir daí criamos recursos. É uma ilusão da mente. É importante olhar. Normalmente o nosso lado mais imaturo que olha para isso e nos protege de uma certa forma, né? Porque se eu não tiver medo de atravessar a rua, eu posso morrer atropelada. Se eu não tiver medo de pular de uma distância muito alta com um paraquedas que me traz uma segurança necessária, eu posso morrer. Então, o medo, ele nos guia também, mas ele não pode nos vencer. Então, o modelo mental, ele define o impacto do evento. Ele traz interpretações, ele traz reações. Quando estamos diante de um evento, a meta-observação, ou seja, eu me observar no evento, faz com que eu me afaste das emoções. Porque as emoções, elas me afetam, elas nos afetam. Numa meta-observação, eu olho para a situação, podendo criar, sonhar. O que é sonhar, né? Eu estou usando uma estratégia que o Walt Disney usava para criar as suas brilhantes coisas, né? Que criou até hoje, nos presenteia. Com uma meta-observação, eu sou capaz de criar uma possibilidade, por exemplo, de um mestrado, de um doutorado, de uma nova técnica para a minha clínica, seja lá o que for, eu posso sonhar. O sonho que seria a construção deste lugar que eu quero chegar, ele pode existir. Aí então eu busco condições para realizar. Quais as estratégias que eu uso para realizar isso? Que é o plano de ação. E aí busco uma autocrítica positiva. O que eu posso mudar? O que deu de errado? Sem me colocar me afetando com questões emocionais. Ah, como eu sou burra, desatenta, desajeitada, todo mundo é mais esperto que eu, vão falar de mim, olha aquele outro lugar que faz diferente, vão observar que eu tenho insegurança. Não. O afastamento, a meta-observação me dá condições de eu avaliar a situação de forma distante. E assim construir uma possibilidade para criar condições para que eu chegue neste lugar. Quando eu não sei isso, e começo a dar tiro para tudo quanto é lado, de forma desesperada, eu vou ter uma interpretação equivocada do evento. E me identifico com o evento. Aí sim, eu vou para esse lugar onde eu sou fraca, onde eu sou pobre, onde eu sou burra, onde eu sou uma série de coisas que todos nós passamos um dia. Se você não passou por isso, é porque não é humano. Porque o humano passa por isso. Mas a partir do momento que a gente começa a entender que a interpretação equivocada aumenta o tamanho do obstáculo, faz com que eu crie possibilidades para ter uma observação diferenciada disso, né? E assim eu aumente a clareza de onde eu quero chegar. Toda atitude gera resultado. A gente falou disso o tempo todo, com esses exemplos maravilhosos aí de pessoas que nos colocam isso. E o que eu sugeri no slide anterior é que a análise racional e realista nos posiciona num lugar mais
frio e distante. E sem mimimi, né? Sem chororô, sem culpar o universo, sem rótulos, né? Sem rótulos para mim, sem rótulos para o outro. Essa é a grande possibilidade de uma mente criativa. Essa liberdade de fazer sem medo. Então, com isso, eu reafirmo, não existe fracasso, existe experiências. E todas as ações servem como chave para a nossa conquista. Todas as atitudes geram segurança e melhoram a percepção da realidade. Porque é fazendo. É fazendo. As pessoas que a gente olha, que chegou num lugar diferenciado, foi porque fizeram. E fazendo, melhora a percepção da realidade, porque melhora a experiência. Né? Melhora o aprendizado. Porque falar até papagaio fala. Saber, todo mundo sabe. Ainda mais tem Facebook, Instagram. Né? Hoje em dia, o acesso à informação é rápido. E todo mundo sabe de todo mundo. Né? Livros motivacionais, de autoajuda. Mas é fazendo. Fazendo mesmo. Tendo coragem, enfrentamento e obstinação para chegar naquele lugar que determinamos para a gente, que vai fazer com que aumente a nossa autoestima. Autoestima nada mais é do que eu provar para mim mesmo que eu faço. Porque não adianta eu falar para mim que eu estou muito legalzona de autoestima se eu sei que eu não fiz. Então, fazendo, eu melhoro a percepção da realidade, melhoro a percepção de autoestima, melhora de autoestima e de segurança. E com isso, melhoramos a dimensão do impacto da nossa ação. Gerando autocontrole, criatividade e diversão. Eu nunca vi, até hoje, de todas as pessoas que passaram pela minha vida em atendimento, já há 25 anos fazendo isso. Pessoas que chegaram em lugares diferenciados, pessoas que trabalham e são realizadas, que não tenham diversão e que não sejam criativas. Né? Normalmente, esse lugar ele é criativo e ele é divertido. E gera renda. Então, o modelo mental de crescimento é o único modelo que possibilita essa condição de liberdade para fazermos o que queremos fazer. Muito obrigada pela atenção de todos. Eu tenho aqui, então, o meu e-mail e telefone. Caso haja alguma dúvida, estou à inteira disposição. Obrigada.